Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus no Evangelho de hoje. Os fariseus que, por orgulho e inveja, vão se opondo cada vez mais a Jesus, criticam os seus discípulos de apanhar espigas para comer em dia de sábado. Sábado era para os judeus o dia da semana dedicado ao culto divino. O próprio Deus o instituiu e mandou que o povo judeu se abstivesse de certos trabalhos nesse dia, para poder dedicar-se com mais demora a honrar a Deus. Com o passar do tempo, os rabinos complicaram o preceito divino e na época de Jesus tinham feito uma classificação de 39 espécies de trabalhos proibidos. Neste caso, acusam os discípulos de Jesus de violar o sábado, pois, segundo a casuística dos escribas e fariseus, arrancar espigas equivalia a cegar e esfregá-las, a debulhar, e isto era considerado trabalho para eles. Jesus Cristo rebate a acusação dos fariseus com 3 exemplos e uma afirmação. O exemplo de Davi, o dos sacerdotes, o sentido da misericórdia divina e a afirmação de que ele, Jesus, é o Senhor do sábado. Nestes 3 exemplos, Jesus vai mostrar que o preceito do descanso ou outros preceitos podem ficar sem ser cumprido diante de necessidades maiores. No primeiro exemplo, o dos pães da proposição, é tirado do livro de Samuel no capítulo 21. Davi, fugindo da perseguição do rei Saul, pede ao sacerdote do santuário, Aquimeleque, alimento para os seus homens. O sacerdote, não tendo senão os pães da proposição, deu-lhes a comer. Os pães da proposição eram 12 pães que se colocavam cada semana na mesa de ouro do santuário, como homenagem perpétua das 12 tribos de Israel ao Senhor. Estes pães eram substituídos a cada 7 dias e os velhos eram comidos apenas pelos sacerdotes. Jesus está dizendo que mesmo que o preceito de comer estes pães se referissem apenas aos sacerdotes, em caso de necessidade, também podem ser comidos pelo povo. O segundo exemplo refere-se ao ministério dos sacerdotes. Para realizar o culto divino, tinham de fazer ao sábado uma série de trabalhos.
Jesus está dizendo que o ministério sacerdotal está acima do preceito do descanso. No terceiro exemplo, a frase de Jesus, quero misericórdia e não sacrifício, tomada do profeta Oséias, conserva a expressão no estilo semítico. Uma tradução mais fiel ao sentido seria, quero mais misericórdia do que sacrifício. Jesus está fazendo uma analogia entre o amor e a lei, onde o amor seria a misericórdia e a lei seria o sacrifício. Então, Jesus está dizendo, quero mais o amor do que a lei. No caso, os discípulos não estavam indo contra o preceito do descanso ou contra o amor a Deus, saciando a fome deles, sendo o alimento uma necessidade básica da vida humana. Em último lugar, Jesus, com a afirmação de que é o Senhor do sábado, está nos dizendo que Ele é Senhor desta lei e de todas as leis, sendo, portanto, o próprio Deus. Está dando testemunho da sua divindade. Resumindo, com estas palavras, Jesus nos ensina que precisamos conhecer melhor a lei, os seus mandamentos. Se não o conhecemos bem, podemos ficar apenas com a letra e perder o espírito da letra, como dizia São Paulo. Por exemplo, com relação ao sábado, que é o caso do Evangelho de hoje, que passou a ser o domingo, depois da ressurreição de Cristo, o preceito de ir à missa pode ser isento, havendo um motivo de força maior, uma doença, um trânsito inesperado, ter que cuidar de um doente que requer cuidado e não há ninguém que nos possa substituir, etc. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Fazer o propósito de conhecer melhor os 10 mandamentos, e isto nos fará evidenciar o amor que Deus quer que tenhamos por Ele, ao invés do cumprimento estrito da lei. Em tudo isso temos que ver o que a Igreja diz e não o que nós pensamos ou interpretamos, pois só a Igreja, assistida pelo Espírito Santo, tem o dom da infalibilidade. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.